Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje analisaremos a obra Série Roupa, Corpo Roupa, da artista Lígia Clark, uma obra do PAS 3. Eu sou o professor Leonardo e te convido a se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com outros colegas e também a ativar as notificações, porque assim você ficará por dentro de novos conteúdos que postarmos aqui e disponibilizarmos no nosso canal. Vamos em frente? Temos aqui uma imagem de Lígia Clark. Essa artista que viveu entre os anos de 1920 e 1988. Aqui na fotografia podemos perceber ao fundo algumas pinturas da artista, mais para o início de sua carreira, porque com o passar aqui da análise, vocês vão perceber que ela migrou para trabalhos tridimensionais. Inclusive, o que vamos analisar hoje é um trabalho relacional, né? Um trabalho tridimensional. Seguindo aqui em frente, temos uma breve biografia para a gente conhecer um pouquinho da Lígia Clark. Então, pessoal, a Lígia se chamava Lígia Pimentel Lins, utilizava o nome artístico de Lígia Clark, e ela nasceu em Belo Horizonte em 1920. Ela foi pintora e escultora, trabalhou com instalações, body art e também teve um trabalho relacionado ao campo da arte-terapia. Ela mudou-se para o Rio de Janeiro em 47 e começou a estudar com Burle Marx com 27 anos já. Então, ela já não era mais tão jovem, então ela já tinha aí uma vivência e começou esse estudo com o Burle Marx lá no Rio de Janeiro. É interessante também porque depois ela se mudou para Paris, em 50, e ela foi aluna do Fernand Léger, que é um famoso pintor cubista. Inclusive já citei ele aqui na obra do Pablo Picasso, que eu analisei, também obra do PAS 3, e fez a primeira exposição individual também lá na França. Em 52, ela voltou a morar no Rio de Janeiro, fez algumas exposições no Brasil, uma delas, né, a mais importante, no Ministério da Educação e Cultura, e em 1954 ela integrou o Grupo Frente, né, que era liderado aí, digamos assim, pelo Ivan Serpa, além de outros artistas muito relevantes, como Elliot Sica, a Lígia Pape, enfim, diversos artistas que fizeram parte desse grupo. Esse grupo, pessoal, ele se reunia no Museu de Arte Moderna do Rio e na casa do crítico Mário Pedrosa, que eu também já falei aqui dele para vocês em algumas outras análises. E esse grupo foi um marco do movimento construtivo brasileiro, porque eles inovaram bastante essa questão de como o artista expõe sua arte, como ele, né, uma renegação dessa coisa nacionalista do Brasil moderno da época. Então, eles foram bem relevantes aí para a nossa história nacional da arte. E aí, pessoal, em 1959, a Lígia Clark, ela participou aí do Manifesto Neoconcreto, e que esse manifesto que contrapôs eles chamavam de exacerbação, né, racionalista, que tinha arte concreta, e defendendo uma arte ligada a uma significação existencial, emotiva, mais afetiva. E a Lígia Clark sugeriu naquele ano a primeira exposição de arte neoconcreta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, os artistas continuaram a utilizar os mesmos materiais, ferro, metal, mas assim mudaram algumas questões nas formas, né? Eles abandonaram um pouco o que eles faziam antes. Bom, a Lígia Clark ela realizou diversas obras aí na sua carreira, e entre elas tem uma muito relevante, que é a série, né, Bichos, de 1960, que trata-se de construções metálicas, geométricas, articuladas com algumas feitas
de metal ali, né, com algumas dobradiças, e que era uma obra de arte relacional, ou seja, o espectador ele tinha que montar ali aquela arte. Eu separei aqui para vocês uma imagem dessa obra porque eu acho bem importante. Coloquei aqui também para que a gente possa ver. Bom, essa aí é a obra, é um detalhe, né, de algumas peças da obra, dessa série da obra Bichos, de 1960, da artista Lygia Clark. Bom, antes disso, antes dela começar a trabalhar com esses objetos escultóricos, com essa arte mais relacional, lembrando que toda vez que eu falar arte relacional é uma arte que o espectador tem papel ali fundamental, né, na proposição da obra, ela trabalhou com pintura e com outros tipos de linguagens mais clássicas, mas ela se firmou mesmo foi com essa questão tridimensional. Uma questão que é importante a gente ficar atento é que a Lygia Clark, ela mesmo não reconhecia esses objetos relacionais como obras de arte, mas ela reconhecia eles como instrumentos terapêuticos. Tanto que no final, nos últimos anos de vida dela, ela se declarou não artista e passou a se dedicar inteiramente às práticas de arte-terapia. Inclusive, ela fazia isso na própria casa dela. Ela separou um dos quartos do apartamento dela e ela fazia esses atendimentos individuais de arte-terapia. Seguindo em frente, temos aqui já algumas imagens da obra que estamos analisando hoje. Roupa, corpo, roupa. Vemos aí algumas imagens. Vamos voltar aqui daqui a pouco para falarmos um pouquinho mais. Então aqui, a obra foi concebida pela Lygia Clark em 1967. Essa obra também é conhecida como Eu e o Tu, série Roupa, Corpo, Roupa. O casal, né, que a gente vê nessa imagem, ele veste essas roupas, né, que são confeccionadas pela própria Lygia Clark, e no forro dessas roupas existem materiais diversos. Então a gente não vai conseguir ver aqui por dentro da roupa, a gente não tem imagens dessa parte de dentro. Aqui nessa página que eles fizeram para a Lygia Clark no Itaú Cultural, tem algumas pessoas utilizando a roupa que a gente vai ver que tem uma parte que esse zíper está aberto ali em cima, na parte do corpo masculino, e a gente consegue ver que tem algumas aplicações como se fossem os pelos do peito do homem, né, no caso. Mas a gente não tem imagens dessa parte interna das roupas. Essas aberturas nas roupas, elas proporcionam ali pela exploração, né, no tátil, ou seja, quando a gente toca, uma sensação feminina ao homem e a mulher uma sensação masculina. Então, o que é isso? Aqui dentro a gente tem alguns objetos, né? Geralmente essa obra ela era vestida, né? As pessoas interagiam com ela vestindo essa roupa. E dentro dessa roupa a gente tem ali alguns enchimentos, assim, digamos assim, para que a gente conseguisse uma forma mais delineada ali de um corpo feminino, uma forma mais de músculos ali no corpo masculino. Então, na hora que você vestia essa roupa, você se colocava no oposto do corpo que você tem. Como que seria isso? Se você é uma mulher, você ia sentir ali que você estava vestindo um corpo masculino. E se você fosse um homem, você ia sentir que você estava vestindo um corpo feminino. Seguindo aqui em frente, como que essa obra pode cair no passo? Separei aqui alguns itens que a gente retira da matriz do passo. Então eu coloquei itens ou questões sobre possibilidades de mudança e de transformações individuais e coletivas, reflexões sobre noções de liberdade, respeito e dignidade nas relações entre os indivíduos que formam uma sociedade e compartilham de uma cultura. Estamos falando aí de tolerância, né, de toda essa questão ligada à convivência humana mesmo no mundo, e também das pessoas, não só de pessoas de culturas distintas, mas das pessoas que compartilham uma própria cultura, né? Noções sobre liberdade, ética e respeito ao corpo do outro está bem latente na obra que a gente está analisando. E análise sobre a relação público-obra, que é o que eu disse para vocês das obras relacionais.
né, que são essas obras onde o público tem papel fundamental, porque ele vai interagir com essa obra, às vezes vestindo, às vezes tocando. A gente tem também outros artistas que utilizavam disso, por exemplo, o Hélio Oiticica com os Parangolés, que são muito famosos, que também fazia parte desse grupo aí com a Lígia Clark. Então toda essa geração estava bem ligada a esse tipo de trabalho artístico. Vamos voltar aqui nas obras. Aqui a gente tem uma imagem apenas da vestimenta mesmo. Como eu disse para vocês, não dá para ver muito bem o que tem aqui dentro das peças, né? Porque a gente não tem fotografias da parte interna dessas roupas. Aqui a gente tem esse casal, né, digamos assim, um homem e uma mulher, vestindo essa roupa para essa interação. A gente pode perceber aqui que as pessoas não têm, como é uma questão bem tátil, as pessoas não têm como enxergar, né, porque elas vestem esse capuz aqui, então elas não têm como enxergar nem como ouvir, né, elas ficam apenas com essa parte aqui para poder respirar, essa abertura. E aqui a gente vê as aberturas também que eu falei para vocês. E essa roupa ela está interligada, né, uma na outra, assim. E também esse capuz aqui, ele tira um pouco dos outros sentidos, né? Porque quando a gente isola um dos nossos sentidos, a gente tende a ficar mais sensível. Por exemplo, se a gente fechar os olhos e tocar num objeto, num celular, numa chave, enfim, no que seja, objetos que a gente nem saiba, né? A gente vai ter uma percepção muito maior ali nos nossos dedos, né, nesse sentido tátil, porque a gente não está, né, a gente não tá utilizando a visão para poder nos orientar ali nessa experiência sensorial. Então a ideia é exatamente essa, como a pessoa está ali privada de sua visão e da audição, você está isolando ali dois sentidos muito importantes, né, que nos guiam. Então a questão tátil ela vai ser fundamental para que você possa reconhecer o que está aí nessa vestimenta proposta aí pela Lígia Clark. Pessoal, como eu disse para vocês, a Lígia Clark ela se dedicou no final da carreira a essa questão da arte-terapia. A gente tem alguns estudos, né, alguns textos acadêmicos que fazem algumas críticas assim aos artistas que estavam em torno dela nessa época que ela começou a se intitular não artista e tal. E é interessante a gente reconhecer que ela foi. Alguns a taxaram de, sei lá, de que tinha exaurido ali a sua capacidade criativa, por isso ela estava falando esse negócio de migrar para a parte terapêutica da arte. Alguns outros já falam que ela estava com alguns problemas, enfim. Então, o importante é a gente perceber que esse tipo de arte, como eu já disse para vocês em outros vídeos, é um tipo de arte que é difícil de ter uma monetização. É uma crítica também aí a essa questão da coisa valorativa da arte, né? Da coisa apenas rentável. Porque às vezes, né, quando o artista ele se torna muito reconhecido, ele se torna uma marca. Assim como os produtos, como a Coca-Cola, como a Nike, enfim, como qualquer produto de consumo, né? Então, eles começam a se preocupar, né, isso é uma opinião minha, muito menos com a experiência estética, com o trabalho em si, né, se preocupam muito menos com isso e se preocupam muito mais com o poder de rentabilidade que aquilo ali pode trazer. Confesso que isso não é um problema, isso não tira a legitimação da obra de arte, né? Mas isso deixa a desejar um pouco nessa parte mesmo de como as pessoas vão interagir com esse trabalho, né? Porque quando vira uma coisa muito de mercado, geralmente a questão da arte mesmo se perde. Então a gente tem que pensar nesse tipo de relação aí. Sobre de como pode cair no paz, eu creio que essas questões que eu coloquei aqui para vocês, né, dos tópicos que são retirados lá da matriz, podem ser complementadas aí também com essa questão de gênero
que se fala tanto e é tão polêmica nos dias atuais e que tem permeado aí discussões nos últimos anos, e também a questão de ser uma mulher artista, né? Num universo ali nos anos 70, 60, que era tomado pela questão dos artistas homens mesmo. Então, elas eram pouco valorizadas também, de certo modo, pouquíssimas tinham espaço, né? A gente vê aí a Lígia Pape, que era uma outra artista que também participava desse grupo com a Lígia Clark, mas eram poucas, a maioria eram homens, então a gente também pode pensar nessas questões. E pensar hoje em dia a gente vive também muitas discussões sobre o respeito mesmo ao corpo do outro, até onde, né, a gente pode não seja, sei lá, invasivo com as outras pessoas. As questões de assédio também estão muito em alta, né? Principalmente contra as mulheres, né? Essas questões que sempre existiram, mas que vieram à tona nesses últimos anos. Aí, a gente pode pensar naquele movimento lá de Nova York sobre os assédios, né, que aconteciam nos sets de filmagem, enfim. Eu estou aqui fazendo uma um compilado aí, mas geralzão de como isso pode cair no passo, tá? Claro que a gente deve pensar sempre em questões históricas também, né? Movimento feminista, tudo isso. A gente sabe que a prova do PAS é 30% sobre as obras, então, pensando na questão interdisciplinar aí, tem espaço para bastante discussões. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Peço a você que deixe seu like, caso tenha te ajudado. E comenta aí, por favor, o que vocês estão achando das análises. Em breve a gente volta aqui com mais análises de obras do Paz para vocês. Beleza? Um abraço a todos e até mais.